Gravando. Bom dia a todos. Me chamo professora Nanda, professora Nanda Tartaruga. Hoje nós estamos dando início, então, à nossa aula 9. O seminário hoje vai falar sobre os métodos de resistência, sobre Fartlek e circuito. O grupo, então, é composto pelo aluno Daniel de Oliveira Berto, a Marcela Duarte Bandeira, Lázaro Gama de Oliveira. Se o Tartaruga me permitir, eu posso fazer o compartilhamento aqui do vídeo. Esqueci, peraí. Foi. Foi. Deixa eu só abrir as minhas telas aqui. Segura só um pouquinho, vou deixar. Eu também vou fechar umas janelas aqui. Estava aberto já, mas agora. Tchau. Opa, deixa o microfone aberto. Já vou estar compartilhando. Estão vendo minha tela? Está carregando. Ainda não carregou. Está rodando aqui, tá? Meio lento. Aí eu poderia ter carregado, né, Ananda? Nem dei conta. Deixa eu deixar. Ai, esqueci de fechar, mutar. Oi, tudo bem? Lu e a Luca. Oi, tudo bem? Ananda, vou tentar eu. Deixa eu ver se vai. Share sound. Vocês estão vendo, gente? Deixa eu tirar, tá bem. Sim. Então tá. Vamos lá, vamos assistir então. Não sei se tá mudo o meu. Não, não tá, né? Você também. Foi. Bem, nós vamos apresentar hoje, então, o tema métodos de resistência, os métodos do Fartlek e o circuito. Nosso grupo sou eu, Daniel Berto, o Lázaro Gama e a Marcela Duarte. E vamos ao conteúdo. Então, o método Fartlek é um método sueco, né? Então, essa palavra significa jogo de velocidade. E é um método clássico, então, para desenvolvimento de resistência. Ele é uma combinação, digamos assim, não científica,
de treinamento intervalado e contínuo. O que quer dizer isso? Durante o treinamento desse método, tu vai ter uma variação de intensidades, né? Por isso tem essa questão intervalada. Tu vai fazer a variação entre intensidades mais altas e intensidades mais baixas. Só que tu não vai ter intervalos entre essas duas opções. Vai ser de uma forma contínua. Então, tu oscila uma intensidade maior para uma intensidade maior, sem pausa no meio. Por exemplo, um corredor, que vai estar numa corrida mais rápida e depois um período de corrida mais lenta. Essa corrida pode ser feita tanto em planos, né? Então a intensidade seria dada por essa questão de ser mais rápido ou mais devagar, a velocidade da corrida, ou a alternância do terreno, né? Ter terrenos de subidas ou descidas, intercalando com o plano, assim variando a intensidade do treinamento, ou ainda terrenos diferentes, acidentados, né, no meio de bosques. Essa é uma característica bem marcante desse método. Esse método é interessante, então, porque ele não pede carga de trabalho específica ou frequências cardíacas específicas. Em vez disso, ele se baseia mais na sensação subjetiva do atleta. Então, o atleta, durante o exercício, a partir da sensação que ele tem, da intensidade do exercício, ele pode fazer essa variação entre as diferentes intensidades dentro de um intervalo pressuposto para a prática, né? Então, esse treinamento ele dá uma certa liberdade para o atleta e uma variedade entre as sessões de exercício, né? A gente acaba tendo várias sessões bem regradinhas de intervalos de treinamento, de velocidade específica, tempo específico. Esse treino traz uma variedade. Normalmente é inserido ali no meio da organização semanal um treino de fartlek que é visto então como um treino mais leve, um treino que pode ser mais diferente do comum. Esse treinamento, ele então é útil normalmente para o condicionamento geral do atleta. Então, usado basicamente na fase preparatória, quando a gente vê um treinamento de um plano anual, né? Por quê? Porque ele acaba sendo bom para sobrecarregar todos os três sistemas energéticos do corpo. Como a gente vai fazendo essa variação de intensidades, a gente pode trabalhar tanto numa zona aeróbica, mais intensidades mais baixas, quanto em zonas de anaeróbicas, tanto de sistema glicolítico, né, quanto a TPCP, dependendo da intensidade. Então, a gente vai ter um condicionamento geral, né? Vai melhorar o condicionamento geral do indivíduo de diversas formas. Então, pode tanto aumentar o consumo máximo de oxigênio, quanto os limiares de lactato, usando esse método de forma adequada. O método clássico, como eu falei, foi mais o que eu falei até agora. Então, ele tem essas características específicas, mas ela foi, com o tempo, sendo levemente alteradas a partir de estudos e do desenvolvimento, e inseridas até em outros contextos. Por exemplo, então, a gente tem essa divisão entre o fartlek clássico e o moderno. O clássico ele é mais para corredores de longa distância, meia distância. Então, eles são treinos mais longos, de 40, 90 minutos. Como eu falei, são livres, mais para o que o atleta sente. E tem muita essa relação com o terreno, né? Eles eram usados em lugares onde eles montavam circuitos específicos, né? De trajetos específicos para o atleta percorrer, e esse trajeto tinha, então, alterações no terreno que alteravam a intensidade desse percurso, né? Já hoje em dia, digamos assim, no método moderno, os treinos são um pouquinho mais curtos e as intensidades mais controladas. Então, a gente trabalha ali, dependendo de alguma variável que vai ser usada, a frequência cardíaca, ou outra frequência, ou outra variável, tu vai controlar a intensidade, não é tão livre. E ele começou a ser usado em esportes coletivos também, né? Principalmente modalidades intermitentes, onde a característica do esporte é realmente, basicamente, um treinamento fartlek, né? Tu vai ter a alternância
entre um sprint rápido ou uma corrida mais leve, né? Por exemplo, como futebol e etc. E aí, além da corrida, foram misturando ações do jogo, como o passe de bola, a trocação e outras práticas de treinamento além da corrida, né? Mas a gente olha esse treinamento mais curto, com intensidades controladas e tal, e fica pensando, tá, mas e quando é que isso acaba virando um treinamento intervalado? E quando isso ainda continua sendo fartlek? Por que esse treino moderno continua sendo fartlek? Isso vai de acordo com o que o intervalo, digamos assim, que não é um intervalo, mas o que a parte mais leve tem como objetivo. Se o objetivo é descansar para trabalhar a parte intensa mais intensa, digamos assim, então a parte intensa é o principal, isso vira um treino intervalado. Mas se a parte mais leve ainda tem objetivo de adaptação, então a gente está buscando uma adaptação aeróbica nessa parte leve, não é uma parte só de recuperação, então isso não pode ser chamado de fartlek. Então a gente tem que ter bastante cuidado que uma mudança de objetivo acaba mudando a nomenclatura, né, e em que tipo de treinamento a gente está lidando. Então, sobre fartlek é isso. Passo a palavra então para os colegas. Então, sobre o método circuito, ele foi realizado por Morgan e Adamson na Inglaterra em 1953. Ele surge muito pela necessidade e dificuldade em adaptar o treinamento intervalado para levar para ambientes fechados, né? Já que o inverno ele impossibilitava, por vezes, que os atletas treinassem ao ar livre. Então, foi criado esse método onde ele vai trabalhar e desenvolver capacidades físicas, podendo ser aplicado em um ambiente fechado, né? E ele também não requer um espaço tão grande, desde que a gente saiba se organizar e distribuir os exercícios naquele espaço. Uma observação aqui é que é um método que ele se desenvolve muito para o lado do treinamento de resistência, mas atualmente ele também é um método que ele é aplicado em treinamento de força e de velocidade, né, por exemplo. Então, o que é e como funciona é então uma sequência de exercícios locais ou gerais que vão ser organizados em estações, e essas estações elas têm um tempo pré-estabelecido para o exercício ser executado, ou também pode ser por número de repetição. Então, o aluno ele tem que passar por todas as estações ali dispostas, né? E quando ele passa por todas as estações, ele completa um circuito ou uma série. Então, com relação às cargas, elas podem variar bastante, podendo encontrar de 2 a 3 circuitos, né? Nós vamos ter macropausas entre eles, vamos ter intervalos, 4 a 12 estações, então, mais uma vez, esse volume ele pode variar ou para mais ou para menos. E nós vamos ter também as micropausas entre eles, que são intervalos mais curtos, e como a gente viu também, o tempo de intervalo ele tem relação linear direta com a intensidade. Então, a gente vai poder se basear assim na intensidade do exercício através do tempo, né, que a gente dá. Por exemplo, aqui de 30 segundos a 2 minutos em cada estação, né, nós podemos estar tendo. E então estabeleço a intensidade pelo volume, também pela relação intensidade-volume, mas também por essa questão do tempo. Então, né, se eu dei um período curto para fazer o exercício, como de 30 segundos, o ideal é que o exercício ele seja executado em alta intensidade, enquanto a 2 minutos vai ser uma intensidade menor e eu vou ter um tempo de intervalo menor também, e um tempo de intervalo maior para estações mais intensas. E por essa dinâmica do circuito, né, de sair de uma estação e já ir para outra, podendo intercalar exercícios aeróbicos com exercícios de força, ele vai ter participação tanto aeróbica quanto anaeróbica na produção de energia. Pode passar?
Então, com relação aos tipos, eu achei interessante trazer, de um modo geral, assim, esses dois, para exemplificar e também para dar um destaque à principal característica dos treinamentos em circuito. Então, o circuito ele pode trabalhar com predominância aeróbica, que vai ter de média a longa duração, e vai priorizar exercícios de resistência muscular localizada. Ele pode trabalhar com predominância aeróbica, que vai ter de média a longa duração, e vai priorizar exercícios de resistência muscular localizada, e também vai ter um objetivo, né, de ganho mais voltado para na resistência aeróbica. E circuitos de predominância anaeróbica, então ele vai priorizar exercícios de força, e vão ter um tempo curto e uma alta intensidade, buscando, então, ganhos de força, de velocidade, enfim, ganhos de resistência, de capacidades mais anaeróbicas, né? Os dois tipos, eles vão gerar adaptações centrais e periféricas, e então os dois, eles vão possibilitar ganhos na capacidade cardiorrespiratória e em adaptações de um modo geral, assim, é nós pensarmos que em cada estação nós vamos estar tendo ganhos, adaptações locais, e na totalidade do circuito, nós vamos ter adaptações aeróbicas, né, na aptidão cardiorrespiratória. E a montagem do circuito, ela vai depender muito do objetivo e da necessidade do aluno. Então, a partir disso, começam a trabalhar e definir as variáveis, né, como a intensidade, a ordem, o tipo do exercício, o volume, o tempo da intensidade e etc., né? Mas é um método que ele é bem amplo e ele permite bastante variações dentro de um objetivo, e isso é um ponto bem positivo. Então, agora o Lázaro vai complementar. Obrigado, colega. Então, continuando, né, complementando a apresentação dos colegas, gostaria de frisar, né, e citar que, de um ponto fisiológico, né, o método de resistência pode ser dividido em resistência aeróbica, resistência anaeróbica lática e resistência anaeróbica alática, né? O fartlek ou o circuito, né, é importante trabalhar, né, percepção de esforço. Trouxemos, né, esse artigo, que é de pessoas, colegas da URGS também, né? Eu retirei ele da Revista Brasileira de Medicina e do Esporte, é um artigo de 2010. Ele é dos autores, né, Carlos Leandro Tigman, Ronei Silveira Pinto e Luiz Fernando Martins Cunhel. Né? O título deste artigo, ele é A Percepção de Esforço no Treinamento de Força. Né? Ele nos mostra, né, que a utilização, né, da percepção subjetiva de esforço é indicado, né, e é possível utilizar, né, esse feeling, né, trabalhar enquanto professor, né, com os alunos, trabalhar esses dois métodos, mas utilizar percepção de esforço, né, para modular a intensidade de treinamento, do treinamento. Então, com base nisso, a gente consegue, né, percorrer e promover essas adaptações, né, periféricas e centrais, né, emagrecimento, hipertrofia, né, percorrer por esses tipos de resistência, né, com base
nesse trabalho de percepção de esforço, né? Esse artigo utilizou pesquisadores como Borg, né? Então, a escala de Borg é utilizada para testes de VO2 máximo, né? Então, só comprova a importância de trabalhar a percepção de esforço quando for montar, né, programa de treinamento utilizando Fartlek ou circuito, né? Porque o Fartlek, né, é um método de treinamento, digamos, contínuo, né? Tem as variações de velocidade, mas para modular a intensidade, a gente tem, por exemplo, a gente pode calcular tempo, né, diminuir a velocidade, mas repetições, séries, fica difícil. Então, trabalhar com percepção de esforço, né, é importante. Eu acho que ajuda a conseguir, né, a alcançar os objetivos, né, que o aluno, né, que está buscando, seja emagrecimento, seja melhorar níveis glicêmicos, aumento de VO2 máximo, aumento de limiar de lactato, todas essas coisas é possível, né, é imprescindível, na verdade, trabalhar, né, imprescindível trabalhar, me embananei, desculpe, sem o percepção de esforço, né, subjetivo. Deixa eu ver o que mais. Pode passar para frente, por favor? Os pontos positivos e negativos, né, do método de circuito. É um método ponto positivo, né, um método polivalente, né, ele economiza tempo, né, na sessão de treinamento, é de fácil aplicação e pode ser realizado com pequenos ou grandes grupos de pessoas, né? E pontos negativos: não resulta em ganhos máximos, pois não trabalha as capacidades em seu nível máximo. Então, a gente não consegue dar, né, o princípio de especificidade, né, quando a gente passa por várias estações, de repente diminuir né, a quantidade de estação, tu pode conseguir dar uma especificidade maior, por exemplo, em sistema musculoesquelético, se tu pensa em fortalecimento, hipertrofia, né? Deixa eu ver o que mais. Eu acho assim que era isso, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Aqui estão nossas referências, né? Passo a palavra aos colegas. Eu gostaria de agradecer também a participação de vocês, né? Muito obrigado aí por tudo, a colaboração e a parceria. Vamos lá, então. Enquanto eu vou tirando aqui o compartilhamento, antes de passar a palavra para a Ananda, só fazer um comentário, né? Estava indo bem ali, passa a palavra para os colegas, etc. Mas na última eu já disse, se alguém quiser falar mais alguma coisa, na hora a gente faz. Mas tá, só detalhezinho, para a gente brincar um pouco. Vai lá, Ananda. Bom, primeiro, desculpa ali que no compartilhamento minha conexão caiu, acabou dando erro. Mas, assim, né? O síncrono tem dessas coisas, né? Esses problemas técnicos. Nós tivemos ali um probleminha no compartilhamento, a gente não conseguiu ir acompanhando todos os slides, né, ponto a ponto, mas, assim, dos que nós conseguimos enxergar, eu achei a apresentação de vocês muito boa, né, a apresentação do grupo muito boa, acho que vocês buscaram essa coisa de que a gente fica comentando nas aulas, de comentar os slides, né, de falar os slides, de fugir da leitura. Então, assim, achei os slides limpos, claros, e achei o método de apresentação de vocês, achei muito bom. Vamos, então, começar falando um pouco sobre o Fartlek, né? Eu acho que das coisas que mais tem que ficar, vamos dizer assim, claras, né, é a questão do componente subjetivo, né? Então, assim, não é um treino dentro do método clássico, ele não é um treino prescrito com intensidades pré-estabelecidas, né? Eu posso criar estratégias de terrenos, né, que vão me criar aumento de dificuldade ou facilitando ou dificultando a minha performance, e aí eu vou buscar dentro da minha percepção corporal onde eu posso acelerar, onde eu posso desacelerar, onde eu posso dar um tiro, onde eu tenho que poupar, né? Os terrenos, né, as corridas de montanha hoje trazem, lendo assim sobre o material, me traz muito a prática da corrida de montanha, né? Claro que quando tu
te torne especialista naquilo, tu também vai ter outros treinos que não só o fartlek, né? Mas tu tem que sempre fazendo ajustes. Enquanto tu corre no plano e tu consegue estabelecer um pace, né, um ritmo que eu vou manter o tempo inteiro lá dos meus 10 quilômetros, quando tu vai para um percurso como um circuito de trilhas e montanhas, isso cai por terra, né? Então, porque na lomba acima, no aclive é uma coisa, no declive é outra, então tu vai fazendo esses ajustes, muito baseado na tua percepção da tua capacidade. Ali, quando coloca, né, a diferença entre o fartlek clássico e o moderno, né, coloca ali isso está manipulando as intensidades. Na realidade, eu acho que mais do que a manipulação da intensidade, está a manipulação das distâncias. Vou fazer mais forte 500 metros, mas dentro ainda da percepção. Me parece assim muito nítida a diferença entre um intervalado ali. Eu acho que foi legal vocês trazerem essa diferença entre o fartlek e o treinamento intervalado, né, na questão do objetivo. E eu acho que o fartlek, ele está muito relacionado à subjetividade, né? Então eu posso até estabelecer metas. Eu vou 1 quilômetro mais forte, 1 quilômetro mais fraco, mas esse mais fraco ou mais forte vai da percepção subjetiva. Esse ajuste da intensidade fica por parte da percepção do atleta sobre a sua capacidade. Outra coisa é que do fartlek, né, em relação ao intervalado, tu não tem o intervalo de descanso na qual tu vai parar, né? Tu vai estar sempre num ritmo contínuo, ele é um treino contínuo, né? Tu vai oscilar intensidades dentro da tua percepção de esforço, mas a característica é ser um treino contínuo. Muitas vezes no intervalado tu pode estar optando por um intervalo passivo, um intervalo ativo, né? E aí o objetivo talvez seja do intervalado tu tentar manter a intensidade alta em todos os tiros, vamos dizer assim, né? Ou esses blocos onde tu quer uma intensidade, ou tu pode trabalhar com intensidades pré-estabelecidas, por percepção de esforço, por frequência cardíaca, por outros marcadores. Enquanto o fartlek, tu pode também estar monitorando outros marcadores, mas a percepção da tua capacidade, né, daquele ritmo que tu vai correr em relação à tua capacidade, vai ser muito mais em relação ao circuito, eu achei interessante aquela coisa, né, de por que o modelo do circuito se tornou algo tão que hoje, né, eu acho que ele entrou tão na moda, né, ele se tornou tão muito essa questão realmente, né? Então é uma coisa que eu adequo ao ambiente externo do dia da chuva, né? E eu posso não fugir do meu objetivo proposto. Eu acho que também tem uma questão de otimização de tempo, né? Porque como ele normalmente trabalha com as duas variáveis, né? Com o componente de resistência muscular ou de força e com o componente da capacidade aeróbica, da resistência aeróbica, ele consegue gerar adaptações, né? Tanto centrais quanto neuromusculares, seja mais voltada para uma resistência muscular localizada, seja mais voltada para um treinamento de força, eu acho que quando a gente pensa em circuito, eu acho que tem que estar claro o objetivo, porque essas adaptações centrais, elas vão estar acontecendo muitas vezes pelo volume total de intensidade de treino, né? Pelo volume total de treino, claro, pela intensidade também de treino, mas às vezes eu vou estar trabalhando esse sistema aeróbico como recuperação de um exercício de força ou de resistência localizado mais intenso. E dificilmente se consegue manter a intensidade em todos eu digo tanto na capacidade de força quanto na capacidade aeróbica, tanto no máximo, né? Então eu posso estar priorizando agora um componente de resistência muscular do sistema aeróbico como recuperação, e vai do objetivo. Eu posso estar fazendo o inverso, eu posso estar priorizando um treinamento de mais alta intensidade para o sistema aeróbico e estar trabalhando com exercício de resistência muscular localizada como uma recuperação e buscando esses dois componentes relacionados ao objetivo da aula, ao objetivo do aluno, ao objetivo do atleta. Acho que a questão da adaptação, tanto central quanto periférica, é uma questão importante de estar se falando. Essa questão de otimização do tempo, né? Então, a gente pensa, às vezes, naquele aluno de academia que treina 2 vezes por semana, 1 hora, e tu quer buscar adaptações tanto centrais quanto periféricas, neuromusculares, passa a ser uma estratégia interessante para estar se utilizando.
E acho que a questão da percepção de esforço, né, principalmente para o fartlek, né, se mostra mais presente, mas assim, ali como aquele artigo que o colega trouxe, né, dos pesquisadores da URGS, mostra que ele também é um método, né, fidedigno para a gente estar monitorando as intensidades das cargas de treinamento de força e de resistência de força. Então, algum método, né, de monitoramento passa a ser interessante eu estar utilizando, seja a percepção de esforço, seja, né, a frequência cardíaca de reserva, a frequência cardíaca máxima, né, mas algum componente para mim estar entendendo as respostas, né, do meu aluno, do meu atleta a essas estratégias de treinamento. Acho que eu complemento por aqui. De repente, alguma... Não, vou complementar alguma coisa. Bem legal que a professora Ananda comentou. Parabéns para o grupo também, achei a estrutura boa. Eu peço desculpas, eu não me dei conta, a gente tem que estar ligado, né? Às vezes não atualiza a página. E eu vi que não mudava o slide, inclusive eu ia comentar uma coisa, eu ia dizer, pô, mas eles estão dando um golpe, porque a imagem estava parada, eu disse, eles fizeram uma figura das imagens e não estão mostrando, né? Eu disse, meu Deus, já inventaram uma maneira. Mas não, era eu que tinha que ter atualizado a janela, tem que mudar um pouquinho ali, atualiza, tá com problema de conexão aqui também. Hoje foi o dia, né? Comecei eu, depois a Ananda e depois eu de novo. Mas vamos lá. Vamos para o assunto bem apresentado, assim, eu vi que os alunos se ateram bastante ao conteúdo que é dado na disciplina, bem jóia. Eu vou fazer só alguns comentários, assim, o método fartlek, então, é um método construído pelos suecos e tal, ele é um método que ele fica no meio do caminho ali entre um contínuo e um intervalado, né? Ele não é nem um nem o outro, e os alunos colocaram bem. Quando a gente tem dúvida, porque tem treinos intervalados que têm intervalos ativos, né? Então, de certa forma, às vezes se aproxima de um fartlek, e aí os alunos comentaram bem, o que tu quer com aquela baixa intensidade? Ela é uma carga importante ou ela é apenas intervalo para recuperar? É claro que se recupera um pouco, mas isso é importante na cabeça do treinador, né? Se for para só recuperar e o objetivo está na parte de alta intensidade, então é um treino intervalado. Se não for, se isso é importante também, a recuperação em si como uma estratégia até que pareça, simule um jogo, por exemplo, uma recuperação de posição tática, por exemplo, aí se configura como um fartlek. Bem legal, assim, o circuito também foi bem dado. A única coisa do fartlek ali que eu comentei, que a professora Ananda até comentou também, eu vi que os alunos fizeram certo, né? Os alunos comentaram, e a Ananda também. Eu queria, assim, eu tenho feito na disciplina um conceito mais aberto de fartlek. A Ananda comentou um conceito que é super correto, né? O fartlek tem que ter todas aquelas características. Mas só para o que eu faço, né? Até para entender o raciocínio. Como tem muita gente usando o termo de fartlek hoje para coisas que às vezes escapam um pouquinho da ideia original do fartlek, eu tenho dado esse nome que os alunos colocaram, o fartlek clássico e o moderno. Nenhum deles está errado em si. É só a gente entender bem o que o treinador quer quando coloca um ou outro, né? O clássico, né, é aquilo que os alunos falaram, geralmente era um pouco maior, o tempo, né, se fazia com mais tempo, era mais solta as intensidades, que como a Ananda falou, né, é um aspecto importante, mas no método moderno, o pessoal tem feito essa variação. Eu tenho mantido esse termo de fartlek, embora eu também ache que não é muito legal, mas eu faço isso mais para os alunos entenderem, porque quando vão olhar lá métodos de treinamento de futebol, aparece fartlek. E muitas vezes aquelas intensidades são mais marcadas, né? Eles já fazem em base de alguns controles. E aí eu vejo que não se encaixa em outra coisa, né? Poderia ser um intervalado, mas aí envolve aquele outro problema que a gente falou. Então, para simplificar, eu chamo isso de um fartlek moderno, onde tem, claro, o total controle é muito difícil, porque são sempre situações intermitentes, né? Transientes, que a gente chama também, assim, do ponto de vista fisiológico, mas a gente tem usado assim, então são mais curtinhos, mais controladinhos, e a gente dá esse nome de fartlek moderno. Que mais? Tata, diga. Talvez nesse teu exemplo, o fato de tu falar disso, tu coloca uma intensidade, mas tu não controla tão bem, porque também tu não dá aquele tempo de recuperação proposto àquela recuperação total que tu possa marcar talvez a intensidade, vamos dizer, de um tiro curto, talvez o teu melhor, o teu máximo, dentro
da capacidade recuperativa que tu teve no momento mais leve, mais brando. Mas como não é uma recuperação total, talvez aquele máximo absoluto em termos de velocidade vai acabar caindo, né? Então, se o primeiro... E é o que acontece numa situação real de jogo, né? Às vezes tu vai ter um tiro, né? Um sprint curto e um tempo de recuperação maior, o próximo tu vai conseguir manter aquela mesma velocidade alcançada e, de repente, tu teve uma situação que tu precisou um depois do outro, tu não teve o período de recuperação, tu vai dar o teu melhor, mas não vai conseguir desempenhar a velocidade máxima igual, né? Então, acaba sendo marcado, mas sem aquele rígido da velocidade máxima absoluta. Não tem como fazer. É isso aí mesmo, é isso aí. E aí, para finalizar, assim, que eu queria trazer, bom, são 2 treinos super motivantes, eu queria dar essa experiência também. Os circuitos são estratégias que para o treinador é fácil de motivar, né? Eu me lembro quando a gente fazia na Hidro lá com o Cruel, e depois quando eu usava isso com o treinamento pessoal de alguns atletas, a gente fazia o estímulo verbal, era muito legal. Assim, se tu tem um grupo maior, tu consegue manter ali e jogar com as intensidades. E a regra é mais ou menos a mesma, como a gente já conversou em outras aulas. Quanto mais intenso, mais estímulo verbal tu pode dar, né? Então, quando tá naquelas situações de máximo, 30 segundos, né, como os alunos falaram, que é mais curtinho, tu pode, né, dar mais estímulo verbal. Às vezes, o alto-falante até ajuda, mas o caso do circuito ajuda porque tá todos no mesmo espaço, digamos, né? Isso é legal. A fartlek já é um pouquinho mais difícil, porque os espaços muitas vezes são mais abertos, são maiores, né? Mas são treinos muito, muito interessantes de fazer, porque eles têm a ver muito com exercício intermitente, né? São estratégias assim, bem boas para tu jogar como cargas que tu possa encaixar em outros métodos também. Então, eles são bem úteis, né? E para alguns esportes, muitas vezes, eles se aproximam de algo específico. Então, também tem aquela ideia de que é só lá no período de base. É verdade em algumas situações, mas não é sempre, porque, de alguma forma, o fartlek, por exemplo, pode simular situações de jogo. Então, ele pode ser um meio do caminho para situações táticas já específicas, vai levando ele para uma transferência para o específico, assim. Isso pode ser útil também, né? Tem que pensar, o treinador tem que pensar nisso, né? Tem que lembrar de que condições que vão ser. Então, no caso do jogo, do futebol, que está cada vez mais intenso, intermitente e tal, então está cada vez se aproximando mais de um fartlek de 45 minutos, né? Então, essas coisas mais ou menos tem que estar clara para o treinador na escolha dos exercícios, né? E para finalizar, bom, eu ia finalizar com isso, né? Eu acho que era isso. Tinha mais um comentáriozinho. Mas vai lá, que aí talvez eu me lembre. Um exemplo prático, que o professor chamou a questão que tu pode trabalhar num treino específico de um esporte, né? Como corredora de montanha e moradora de Porto Alegre, onde eu não tenho a montanha para treinar, muitas vezes o treinamento de circuito, na qual eu trabalho uma carga de um treinamento de resistência localizado, que simula uma subida de lomba, da qual se caminha, às vezes subidas de longas de 4 quilômetros, e aí tu sai do exercício localizado, de repente de um agachamento, e vai para a corrida na esteira, que tu simula o terminei a lomba, tenho que voltar a correr, né? Então, assim, tu consegue, às vezes, ajustar situações que tu vai viver lá para uma situação mais localizada e mais voltada para as características do esporte, né? Esse é um exemplo que eu trabalho, né? Mas tu poderia pensar em estratégias que tu busca para outras, né? E uma forma de aproximar um pouquinho daquilo que eu tenho em especificidade daquela característica da corrida lá. Boa, é isso aí. Não, o que eu lembrei, os alunos colocaram o raciocínio ali, esse assunto de circuito, ele está encaixado em métodos de resistência, mas a gente tem que lembrar que o mundo não são caixas fechadas, onde a gente geralmente aprende. O mundo é complexo, é um contínuo de métodos. E os alunos falaram bem, tem um circuito até de força, inclusive, é bem usado e tal. Tem um estudo até clássico da nossa EZFID, que foi com o nosso colega, né, o Michel Brentano, foi um colega meu contemporâneo, assim, que fez um trabalho muito legal com o circuito, treinamento em circuito versus tradicional em idosos, assim, os resultados foram muito legais. Os idosos fazendo circuito na sala de musculação, aí foi treinamento de força em circuito, eles tiveram melhoras aeróbicas também, né, em maior proporção do que o treino tradicional. E aí é o que a Nanda falou, é um bom exemplo de quando tu não tem tanto tempo, tu mata 2 coelhos, né, sabendo que não é a mesma qualidade para cada coisa, mas tu tem adaptações que podem ser já úteis, né, e resolve 2 coisas. Então, eu sempre lembro desse trabalho do caro colega nosso aí, o Michel, que é um baita treinador e
acho que coordena ainda na equipe de musculação lá do Clínicas, né? Muito bem, dei esse exemplo, mas aí o que eu queria trazer com isso, sabe, foi o exemplo do artigo de vocês. É super legal e a gente tem que declarar conflito de interesse, é tudo amigo nosso, né? Tigman, Ronei, professor Cruel, tudo parceiro nosso. Mas eu vou dizer para vocês, assim, na escolha do artigo, talvez teria sido melhor usar para uma coisa que é mais específica, né? Esse estudo ali, ele foi pioneiro, né? Depois está vindo muitos outros trabalhos, mas que mostraram o uso da percepção de esforço na força, né? Mas era muito concentrado ali. Ali que eu acho que tem vários outros artigos que mostram o uso da percepção de esforço para esses tipos de treino que são intermitentes, e são um pouquinho mais misturados, assim, ou mais para resistência mesmo, andando para aquela direção que era o assunto da aula de hoje. Então, acho que poderia ter sido escolhido outro, se a gente for olhar no detalhe do detalhe. Mas a mensagem importante é que é super útil, e aí a percepção continua sendo algo útil e aí encaixa muito com o fartlek, que é baseado nessa ideia de como tu percebe o exercício. Aí é uma mistura, né, de fadiga, exaustão, mas tu escolhe, né, tu vai fazer essas escolhas, tu vai fazer muito intenso e depois menos intenso lá. E aí se tu botar algum marcador de percepção, isso é bem legal. Tá, o pessoal tem feito isso e tem validado isso, né, para muita coisa. Até simplificando mais ainda, né, a coisa que é depois chegar no final do treino e dizer como é que tu percebeu todo o treino. Aí vai um número de 0 a 10, que imagina, é uma coisa mais aproximativa ainda. Mas tu pode usar essas escalas também para determinar os ritmos, no passo anterior, né? Vou prescrever e vou fazer de tanto a tanto. E aí o aluno tem que estar treinado para saber usar bem essa questão, tá? Mas, de qualquer forma, é super legal o artigo. Deixa o registro aqui, porque é tudo parceiro nosso e eu acompanhei muito lá no início. Até. Eu tenho meu primeiro agradecimento foi num trabalho do Carlos Tigman, numa especialização, que eu fiz a estatística para ele, como, né, Nanda, lembra, eu fazia para muita gente lá naquela época, e aí ele me botou lá, agradeço quase professor, porque eu acho que eu não estava nem formado. Assim. Eu me lembro que o primeiro registro num documento foi com o nosso amigo aí, o Carlos Tigman, um alemão lá. Muito bem, gente. Feito aqui. A minha parte está ok, Ananda. Eu sei que tu queria conversar de outras coisas. Falta de umas câmeras abertas aí, né? Tu não sentiu é falta? mesmo, né? Pô, total, meu Eu Deus. até... Tão sozinho. Eu perdi a Pessoal, aula. E aí os eu ia alunos... perguntar se precisava. Não, por eu ia favor. perguntar ao contrário, se podia, porque quando eu entrei, começou a dar uns cortes, assim, eu entrei um pouco atrasada. Aí começou a dar uns cortes e eu pensei, será que eles pediram para desligar? Daqui a pouco eu vou sobrecarregar. Daí eu desliguei, mas enfim. Não, na dúvida sempre abram. Putz, que pena que a gente não avisou, eu sempre avisava, né, e tal. Mas por favor, que a coisa fica melhor. Dúvidas aí? Bom, com a Nanda, né? Vai lá. Vamos lá, primeiro com vocês, dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Eu joguei um tempo em categorias de base, assim, de time de futebol, e eles tinham uma atividade que eles faziam, que aí eu queria ver se encaixa com o fartlek, que era assim, a gente nas linhas laterais do campo, era sprint, total. E nas linhas de fundo, a gente não podia caminhar, mas a gente tinha que recuperar para dar o próximo tiro na outra lateral. Aí eu não sei se isso era sit ou se era fartlek, ou se acaba se misturando tudo, e eles nem sabem o que estavam fazendo. Eles estavam mandando a gente correr. Mas eu acho que meio que encaixa com a aula de hoje, assim, com essa questão. E com a aula anterior também, né, do sit. Olha, o que é mais comum, tá? Vou dar a primeira. O que é mais comum no futebol, André, é fazer a coisinha um pouquinho mais complexa. Quando eles chamam de fartlek, não é tão simples assim, mas é a base, é mais ou menos isso. Eles pegam linhas do campo, usam mais ou menos algumas coisas e vai cone chinesinho, né? E eles usam isso para fazer, mas é geralmente mais esse era mais treino misturado. físico, assim, quando era mais, físico. Esse é mais simples, esse eu acho que aproximaria do intervalado com a recuperação ali ativa, né? Que poderia encaixar no sit se for bem curto, né? Ou se for um pouco mais longo, aí pode ir para outros, né? Mas, Ananda, não sei o que tu acha também. Se mistura, né? Esses métodos, eles... É pouca variação, assim, se tu for ver. Dependendo da recuperação, se é um pouco mais ativo, é um pouco mais isso. Se ele é menos, é um pouco mais isso. Depende da distância, depende... Além dos nomes, tá, que é uma coisa importante, você lembra que a gente tem que sair das caixas, né? E esse exemplo, né, que o André colocou, ele é legal até para encaixar com o fartlek. Mesmo que não encaixe no nome do fartlek hoje mais usado, tu pode pensar ele como um preparatório para chegar no fartlek.
Então, tu vende uma carga de treinos mais básicas, talvez, de adaptações mais básicas, e tu quer levar para o jogo. Talvez seja uma estratégia boa fazer ali um par de semanas ele como um treino de transferência, onde tu já começa a fazer essas situações de intensidade, mas sem tanta complexidade tática ou física mesmo. O que eles fazem no fartlek também tem atividades de cabeceio, aquelas escadinhas lá, os trabalhos coordenativos, né? Sim. Algumas coisas assim, né? Ou mudanças mais de direção, cones em diagonal, Sim. né? Eles fazem alguns jogos Sim. assim que torna a coisa mais complexa, né? Mas pode ser de novo, não é que está ruim, na cabeça do treinador até tu pode usar isso como um pré-fartlek, alguma coisa assim de transferência, né? Sim. Né? Sim. Boa. Ananda, não sei se Mas essa tua fala também, eu digo, quando tu dá esse exemplo da escadinha, do conezinho, também eu digo, como as coisas também, as linhas são tênues, né? Quando a gente vai para dar nomes, né? Então, assim, se aproxima também de um circuito, né? Na qual tu tenta manter uma determinada intensidade máxima, tu pode trabalhar com período de recuperação, tu pode voltar, ou tu pode ajustar sempre a tua intensidade máxima. Então, eu acho que aquilo que até o grupo trouxe de forma muito correta, né? O objetivo claro, né, do que tu quer passa a ser importante quando eu vou determinar as estratégias, né, de treinamento. E de repente fugir um pouco do nome, o nome exato talvez passa a não ser o mais importante, e sim o que eu quero atingir com aquele treinamento, né? Bem lembrado. E acho que nessa colocação do André entra muito que a recuperação ali provavelmente não vai ser tão plena, né? Porque aqui aquela linha lateral do campo ali, tu vai buscar sempre a tua intensidade, a tua capacidade máxima, mas aquela recuperação ali acaba sendo muito curta, né? Tu vai acabar era bem curta, era bem difícil. Numa série mais longa, tu vai decair nessa intensidade vai caindo. Absoluta, né? Nesse teu tiro ali da lateral do campo. Sim. É isso aí. Bruno, vai lá agora que eu já esqueci. Eu ia falar. Não é uma dúvida, na verdade. Eu só queria trazer um exemplo que a gente está sempre falando de esportes diferentes e eu sou da ginástica rítmica. Então, totalmente, até acho que a gente nunca falou assim. Mas a gente usa muito método de circuito para treinar. E eu acho super válido, assim, porque às vezes a gente faz, tipo, uma vai correndo em volta do tapete, né? Daí depois tu sai daquela corrida, tu vai fazer um equilíbrio. Daí aqueles equilíbrios naquelas posições malucas, né? Tipo, pé na cabeça, essas coisas loucas. Daí depois tu sai daquele equilíbrio, tu faz uma sequência de saltos, daí depois giros e depois equilíbrio depois do giro. E isso para apresentação, né? Para a apresentação ajuda bastante porque simula mais a situação da competição, que tu realmente, na hora da apresentação, tu sai de um giro, vai para um equilíbrio, para um salto e volta para um equilíbrio. E se tu treina só aquele elemento individualmente, né? Tipo, tu treinando só o salto, aí depois tu chega já cansado e não consegue fazer o salto. Então, a gente usa bastante a questão, eu acho que se encaixa aí no circuito. Entendi. Por aí. Só tem que lembrar, assim, ó, o circuito, por exemplo, no exemplo do André, aquilo ali está um pouco mais distante do circuito, né? De novo, é como a Nanda falou, é um contínuo de coisas que a gente tem que ir encaixando e às vezes não tem nome direito para isso, mas fecha com a nossa realidade. Então é isso que tem que estar pronto. O problema é quando os alunos aprenderam que existe resistência e força, e aí parece que são dois mundos diferentes. Quando tu vai ver a resistência de força, tu está indo em direção à resistência. E quando tu faz resistência em altíssima velocidade, tu tem algum estímulo também ali de força. E isso o treinador tem que estar atento, né? Porque tem a ver com aquela questão da continuidade, né? Reversibilidade, né? Mas tem essa questão que a gente tem que lembrar. O circuito, ele tem os circuitos, ele tem a estação e eles vão trocando, assim, tem essa mínima regra ali, né? O caso aqui do André, ele está claramente ali entre um treino intervalado, né, e um fartlek, que ainda está muito simples para ser fartlek. Se bem que tem gente que faz, hein, e quando vão aquelas ideias antigas do fartlek, que era lá nas colinas, nos bosques, né, que era o termo que se usava e tal, né, era um pouco isso, né, era alta e baixa intensidade. Então, só que não era tão controladinho assim, era muito mais baseado em restrições da natureza mesmo e percepções mais leves, assim. Esse daí do André já é um caminho por fartlek, falta um pouquinho,
mas ele já vai para um fartlek moderno, porque ele é meio fixo assim com as coisas. Isso já quebra um pouco com aquela ideia que a Nanda falou do clássico. O clássico era uma coisa mais subjetiva, tu vai alternar em função do que aparecer na natureza. E até tinha uma coisa que acho que eu já, não sei se eu comentei aqui, eu vou ficando velho, eu estou com medo de ficar repetindo coisa, mas um grande segredo de grandes treinadores assim também são os espaços de treino, né? Então, eu tenho uma experiência lá com os colegas de Belluno, que eu conheci um cara que fez foi um treinador, um cara de nível olímpico, assim, e me disse, vou te mostrar meu maior segredo de treino. E eu estava esperando que fosse sei lá, alguma coisa específica, assim, de força, e não, ele me levou de carro para o interiorzão de Belluno e disse, está aqui meu segredo. Eram os caminhos que ele tinha algumas marcações no meio do mato que ele sabia o que ele queria treinar quando ele botava o aluno, agora tu vai fazer o caminho da igreja, agora tu vai fazer o caminho tal. Não é pouca coisa, né? Que às vezes nós na academia, né, Ananda, ficamos nisso, mas onde é que está o impacto Não, mas é uma coisa super importante saber onde vai, o que tu vai fazer com o aluno e o que o terreno te permite, né? O fartlek tem disso, né? Já ali no exemplo do André não tem tanto segredo, né? Porque tá ali, né? Aí tu vai escolher e coisa, vai ter segredo mas não sobre as restrições da natureza. Aí por isso que vira um pouco mais moderno, para não te dizer que não é fartlek, ficarem nessa briga, né? Porque eu sei que o Cru é um que diria, não, isso, provavelmente não é fartlek, não pode. Tudo bem, mas tem muita coisa que tem a ver com aquilo e não encaixa em outras, né? Então, hoje estão chamando de fartlek, então vamos chamar de um fartlek moderno para achar um equilíbrio assim das coisas. Né? Ainda acho que nesse exemplo... desculpa, André. Não, só para complementar o exemplo da Bruna ali, eu acho que, na realidade, quando tu me relata, né, me cai muito específico de um esporte intermitente, né? Lembra que o professor Tartaruga falou lá da iniciação do vôlei, né, que era parar na parede, toque, 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 né, e até fadigão. E hoje, né, a base do ensino se trabalha muito mais voltada para situações reais de jogo, na qual eu preciso ter um tempo de reação, uma resposta e saber onde eu vou encaixar esse toque, não simplesmente ficar na parede jogando a bola na parede 1000 vezes. Né? Eu acho que esse teu relato traz muito para isso, né? Tu busca estratégias para treinar de forma a trazer para essa tua especificidade da tua modalidade esportiva, né? Que é que nem tu disseste, sai do giro, vai para o salto e vai... Né? Mas talvez fuja um pouco dessa característica do circuito, né? Que tu pensaria naquelas estações bem pré-estabelecidas, o tempo de intervalo entre o primeiro giro das etapas do circuito, recupera, volta, faz de novo toda aquela volta que tu pré-estabeleceu, né? Uma coisa um pouco mais pré-estabelecida e com esse intervalo entre uma sequência das minhas estações para o recupero, volta. Legal. O Ananda, tu lembrou uma coisa bem legal, assim, fazendo um parênteses, já te passo a palavra, que essa ideia dos circuitos é uma ideia de séries e repetições, né? Quando tu tá na estação, né, a estação seria a repetição, que é uma coisa meio estranha, né? Porque a gente conta na musculação de outra forma, né? Uma coisa que dá para confundir, mas aquilo ali seria a repetição. Quando tu encerra as repetições e tu fecha o circuito, que seria a série. E aí tu pode fazer 2, 3 séries, ou seja, 2, 3 circuitos, né? E aí, lembrando, quando termina o circuito, tu tens a macropausa, né? É aquela grandona, e ela tem que ser um pouco maior, geralmente, do que a micropausa. E a micropausa é o intervalo entre as estações, que vai depender até da estratégia, né? Com a Nanda lá, certamente ela trabalha, que é da minha época. A gente fazia circuitos na hidroginástica. Para tu passar de um lugar para o outro, tu tinha que caminhar na água, que não é uma coisa tão rápida. Então, ali já tinha um intervalo. Mais ou menos o professor tinha que calcular, tinha que estar atento para seguir um intervalo tal. Né? No terrestre já é um pouco mais fácil. Aí tu tem que cuidar com o tempo, não é só chegar e fazer, não. Tem que esperar, aí tu que vai controlar mesmo. Então, tudo isso tem que fechar. Isso é a micropausa, né? Que é a mesma coisa para treinos intervalados, né? Séries eu já vou te passar a palavra, André, tá? Mas eu digo, se tu estiver trabalhando com grupos, né, não adianta um chegar muito rápido, correr em 10 segundos e ir para outra estação, enquanto o grupo não se deslocou. Então, acaba que nessa brincadeira tu vai botar ali 20 segundos, 15 a 30 segundos, para que o grupo todo se estabeleça novamente nesse novo local para execução do exercício. André, por favor. Não era só negócio do fartlek, é que eu entrei no meio da aula, eu não peguei bem a explicação do fartlek, mas o que eu quis associar era o fato de que essa recuperação, ela não podia ser
tipo, parado ou caminhando, ou uma recuperação mesmo, ela era ativa, assim. Eu quis botar junto com o esporte no sentido de que no futebol a gente tem momentos que tu não para, não tem o que fazer. Tu acabou de dar um tiro, mas tu vai ter que continuar Voltar para a correndo posição. para se estabelecer exatamente, se estabelecer, sou volante, tem que voltar lá para minha volância. Então, eu quis associar no sentido de que na linha de fundo, tu tinha que continuar correndo, só que com uma intensidade bem mais leve. Aí eu quis fazer essa associação, mas é que eu peguei a aula no meio, acho que por isso que eu não associei no sentido dos movimentos serem mais complexos, assim, os tiros serem mais complexos, né? Não é vai rápido, vai devagar, não é tão caixa, né? O fartlek, ele é mais, né, variado, assim. Não, mas André, Principalmente tu não estava longe mesmo, tá? É possível até que algum treinador, algum preparador físico chame isso que tu faz de fartlek, mas seria o Entendi. limite ainda do intervalado, quase, né? Sim, Mas, sim, entendeu? sim, Tu tem razão mesmo, muito tênue, né? não tá longe mesmo, não tá longe do que eles andam fazendo na prática e chamando das coisas, né? É por ali mesmo. Legal, Até valeu. porque no intervalado tu vai optar, né, entre um descanso ativo, uma recuperação ativa ou passiva. Muitas vezes ela vai ser ativa, né, em baixa intensidade, que tu vai ajustar ali até que eu chegue numa percepção de esforço tal, numa frequência cardíaca tal, ou simplesmente percorrer uma distância tal, entende? Então, Sim. Muitas vezes vai ser uma recuperação ativa e vai ser um intervalado, né? Então, Sim. Fica bem tênue, é né? uma linha tênue. Ô, Ananda, tem uma coisinha também que eu queria comentar da Bruna. Eu nem fiz o bullying com ela, né? Geralmente, quando é alguém do balé, coisa assim, ginástica, eu já começo, aquelas pessoas traumatizadas que têm aquele olhar mais perdido, assim, né? Que passaram por anos né, daquelas experiências que a gente sabe como é que é, né? Bem forte. E o que acontece ali também tem um componente coordenativo, né? Então tem as capacidades coordenativas colocadas, que são muito detalhe, tem expressão estética mesmo, né? Tem a parte mais física, mas tem até a coisa da expressão, né? Que é artística mesmo, isso é tudo treinável, né? E torna mais complexo, mas também é um componente que tem que considerar, só tem que lembrar disso, né, Bruna? Então, certamente, os teus treinadores, em algum momento, essa ordem das coisas, provavelmente eles também tinham em consideração a ordem até a complexidade das coisas ao longo do tempo, né? Então, alunos que tinham que melhorar, talvez fazer gestos que eram pontos fracos de alguns para melhorar. Eu estou chutando agora um pouco e não conheço mesmo, assim, tá? Mas tem que ter, ali dá para também pensar nas capacidades coordenativas junto das capacidades físicas, né? E não precisa ser, então é só um, é o outro. Não, tem que pensar junto, né? Porque no final tu tem que conseguir fazer aquilo, como tu diz, na sequência. Não adianta só, eu faço o gesto lindo, mas aí quando eu faço na sequência, eu estou fadigado, eu estou com a fraqueza local de alguma coisa e a gente sabe que vai sair, vai dar o erro, né? A bola sai voando lá para não sei onde. Isso que acontece muito no circuito, quando eu quis falar, a gente faz estações, assim, pelo menos era uma coisa que a gente fazia, né, com a nossa treinadora. A gente fazia estações, daí numa estação tu fica só fazendo a manipulação do aparelho ali, daí na outra estação tu já vai correr, daí na outra estação tu vai saltar com aparelho ou sem aparelho, daí depende, né, do dia, assim, ia sempre mudando. E isso entre vários colegas, cada um ia fazendo uma coisa, assim, ia se trocando, enfim. Entendi. Não, e eu sei bem do que você estava falando. Né, Bruna? A Nanda fez a piada primeiro. Vai lá. Com um sorriso no rosto, né? Isso, com um sorriso, sofrendo. E sorria. Tem cara de sofrimento. Meu Deus. Tá bom, mas tudo passou, né, Bruna? É isso aí, tem que olhar para frente, tá? Agora é minha vez de torturar os outros. Meu Deus do céu. Ainda tem aquilo tipo militar, né? Os caras pegam os caras de baixo porque já passaram. Muito bem, muito bem. Eu estou satisfeito, Ananda. Acho que está bem legal. Se alguém mais quiser contribuir, estamos abertos. E tu ia comentar também aquele outro assunto, né, Ananda, das questões fisiológicas, mas não sei se vai dar tempo hoje, mas só para... Ou foi na aula passada, talvez? Foi na aula passada, queria trazer para vocês, não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha, que eu deixei duas figuras ali do HIIT, do CIT, né, das adaptações ali, um pouco das diferenças em adaptações crônicas, né, de mais capacidades centrais, né, de VO2, e mais periféricas, até o CIT ali, os sprints máximos que saem das características de adaptações de VO2 e caem nas adaptações de
neuromusculares, basicamente neuromusculares, e hoje tem até em fases da periodização do futebol que considera-se treinamentos de sprints como treinamento de força, né? Como uma das estratégias de treinamento de força. Dentro de uma periodização, claro, né? Que tu sai de uma base mais geral, mais ampla, e tu caminha para uma parte mais específica, mas só trouxe a imagem ali, porque de repente isso possa ter ficado faltando um pouquinho na aula passada, né, como complemento, e aí deixei a imagem lá e deixo também a segunda imagem ali que mostra bem as fases de intensidade ali que diferem um pouco entre o HIIT curto, o HIIT longo, o HIIT longo ali mais entre segundo limiar ventilatório e capacidade de VO2 máxima, né, velocidade de VO2 máxima a 90% ali da velocidade de VO2 máxima, que normalmente se encaixaria entre segundo limiar e capacidade máxima, e os hits curtos, e os hits, e os tiros mais curtinhos de sprint de altíssima intensidade, no alto, né, que a gente falou ali, já andando para intensidades até 180, né, 80% acima da tua velocidade máxima de VO2. Então, assim, só para a gente, acho que aquelas duas figuras esclarecem um pouco, assim, talvez que a gente, na aula, conversou, mas a imagem, eu acho que a imagem o grupo não trouxe a imagem ali, eu acho que a imagem traz uma visão muito, muito clara, assim, muito completa, né, dessas diferenças sutis, mas que fazem a diferença, né, porque parece tudo muito semelhante, né, parece que é só tu fazer um ajustezinho de tempo e eu acho que aquelas duas imagens ali deixa bem claro, é só como um complemento da aula passada. Assim, Ô, Ananda, enquanto tu tá falando isso, deixa eu ver se eu acho ao vivo, a gente nunca acha um perigo, né? Querer fazer as coisas ao vivo, assim. Mas tá aqui a figura. Vai lá no treinamento físico, tá no treinamento, essas duas. Tá, exatamente. olha só, isso que a Ananda falou, tem uma coisa, eu vou até passar outra figura, não sei se foi falado, eu ainda não assisti a aula anterior, mas assim, ó, o que a Ananda falou tá aqui, né, a questão das intensidades, tá bem claro, né, aqui tem o ritmo de VO2 máximo, 90%, e depois aqui tá a velocidade máxima de sprint, aquele máximo que dá para fazer. Isso aqui, o pessoal costuma chamar essa diferença do VO2 máximo para a máxima de sprint, como uma reserva de velocidade anaeróbica, né? Ou zona de reserva anaeróbica, uma história assim. E o que acontece, gente? Não precisamos decorar todo esse monte de número. É bom, quer dizer, é bom, assim, para a prova eu mandava decorar, tá? Em algum momento a gente tem que decorar, mas depois tem que olhar a tabela e entender a ideia geral. O principal daqui, por exemplo, um cara altamente treinado anaerobicamente, tá? Ele consegue ter essa zona aeróbica, essa zona de reserva, né? A reserva anaeróbica muito grande, porque a velocidade de VO2 máximo dele não é tão grande. Ele é um cara anaeróbico. Imaginem um velocista, né? A velocidade de VO2 não é tão grande. Isso aí é uma coisa mais de fundista, né? Ok. Então é relativamente baixa. E a velocidade de sprint é muito alta. Ou seja, percentualmente é a mesma coisa, é 80%, mas vocês vão ver que a coisa pode variar bastante em termos absolutos, né? Tu pode ter um jogo ali muito grande de intensidades com esse grupo, né? Enquanto que, para o outro lado, vai ser menor nessa zona, né? Eles vão ter ali limites, porque eles já são bons na velocidade aeróbica pelos dois motivos, porque a VVO2 deles é mais alta e a máxima de sprint é menor, ou seja, fica encurtado. Isso dá um jogo de intensidades um pouquinho mais difícil de se trabalhar até, porque vejam que tem muita divisão aqui, né, entre os hits longos, curtos, os hits, né, e o RST. Tá? Então, eu só além de todos coloco assim, um complementozinho, que é além disso que o professor chamou a atenção, né, sobre o atleta mais anaeróbico para o atleta mais aeróbico, também a população, né? O HIIT está tão na moda que tem HIIT para idoso, tem HIIT para, né, para pacientes cardíacos. Então, eu digo que quando a gente vai pensar nessas intensidades supramáximas lá de um teste máximo, tem que ter sempre, né, uma certa cautela, uma certa atenção, e porque a imagem traz que dá para chegar a 180, achar que todo mundo vai chegar àquele 180, né, daquela reserva de velocidade. A dica é avaliar individualmente, né? Então, saber qual é a velocidade Exatamente. de sprint dele, qual é a velocidade aeróbica ali máxima, e a máxima aeróbica, lembra, não é a melhor forma, mas dá para determinar só com uma esteira, faz o teste progressivo. Eu sei que tem limites, porque não é exatamente a velocidade de VO2, mas na falta de outro equipamento é um bom marcador.
né? É um bom marcador e dá para fazer, precisa de uma esteira, né? E aqui está o resumo do que a Nanda comentou, né? Então, dessas adaptações mais centrais, né? Com os treinamentos, os intervalados, os hits, né? Longos ou curtos, né? Aqui no caso curtos, até o pessoal às vezes se engana, mas são os curtos que tem mais central, e a parte neuromuscular aqui, que é o máximo seria a velocidade, né, força, mas a gente tem os CITs, os RSTs dando esse estímulo parecido. E aí uma outra estratégia de treino que o pessoal usa, é coisa também avançada assim nas escolhas dos exercícios, gente, é partir do básico, que a gente chama, assim, do básico, com treinos de força, etc., e quando tu quer fazer a transferência, né? Então, os CITs são boas estratégias, sabe, para fazer a transferência para o campo. Tu começa com altíssima intensidade, ou seja, tu tenta pegar coisas que tu fez lá na sala de musculação para ir levando, né? E na sala de musculação tu já vai tentando aumentar a velocidade, que isso já dá um estímulo que não é de adaptação específica de força, mas vai te levando para aquilo que tu vai fazer na pista. E ali tu vai jogando. É uma outra estratégia, uma linha de raciocínio que o pessoal também usa bastante, né? Porque dá esse sequenciamento, né? Perfeito. Era só realmente trazer esse complemento, que eu acho que essas duas imagens trazem assim de forma mais clara o que a gente conversou na aula passada. O Ananda, e outra coisa, vocês devem ter falado, né? Vou tentar falar bem rápido, mas se não, aí até tu me diz, assim, que é uma coisa legal. Assim, na minha experiência, do que eu tenho visto, os CITs são uns treinos muito legais. Nisso eu tenho que concordar com meu amigo Daniel Boliusa, né? Um colega do mesmo grupo de pesquisa nosso lá também com esporte e tal no Brasil, e é um cara que publica muito também sobre isso, um monte de coisa interessante, e ele é um defensor, e nisso eu concordo com ele direto, assim. Os CITs são treinos que não dá tempo de sofrer tanto, né? Os outros treinos sofrem mais. Então, não quero dizer que tenha que usar que nem aspirina, não é isso. Mas quando a gente quiser fazer essas analogias, simetria, eu vou tentar fazer uma coisa que talvez tire um pouco a carga mental sobre o treino. Os CITs são os treinos legais, assim. São treinos muito curtos que é aquele alático assim mais, né? Então não dá tempo tanto de sofrer. Os outros os RST são muito sofridos. E aí já dá tempo. Aí o resto é sofrido ali. Tu tem que estar sempre trabalhando naquela condição dura, né? Tá? Essa é uma dica que é muito forte e às vezes não aparece tão simplificado nos artigos, sabe? De novo, não quer dizer que é só usar mas só para considerar isso naquela ideia de carga total de treino. E acho que quando a gente vai falar como estratégia de treinamento, foi uma das coisas que a gente conversou na aula passada, né? Também entender o aluno, né? Porque tem alunos com baixa resistência para sofrimento, né? E aí a gente volta para os métodos de treinamento de resistência, contínuos, intervalados, os fartleks e os hits, né? E aí tentar ir ajustando essas peças, né? Também pensando em quem é esse, né? Claro, o objetivo, mas também quem é. Claro que quando tu chega no atleta, às vezes tu não tem muita opção de escolha, né? Tu tem aquele caminho que tu tem que atingir, mas quando tu pensa no público em geral, tu pode fazer, né? Considerações acerca de percepção de treino, de coisas mais subjetivas, né, realmente. É super importante mesmo, Ananda. E é bem o que tu falou. Mesmo quando tu não tem o que fazer, o treinador tem que considerar. Aí que entra a coisa. Mas eu sou treinador, azar, é o que está na curva. Não é assim. Se o cara não gosta de fazer o treino, tudo bem. Aí depende das relações ali que estão estabelecidas no treino, né? Tem de tudo. Mas mesmo quando tu tem total poder e tu tem que fazer, tu tem que saber que esse cara está recebendo a carga de uma maneira diferente. A dica que eu dou com as teorias atuais de fadiga, é que tudo bem, chegou, ele tem que fazer, ele não gosta. Ok, mas tu sabe que ele está recebendo um adicional de carga a médio prazo. Durante as semanas, aquilo que está relacionado ao overheating, overtraining, certamente ele vai estar mais próximo, porque tem algo mais ali que é ligado a essas questões que são até psicossociais, né? Não sei, eu brinco até com os caras, tem cara que não gosta e eu digo, tá, é religião, né? O cara, não gosta porque é assim, aí quer dar alguma... Não gosta, né? Não tem jeito de convencer. É religião, então. Então tá, eu vou considerar e vou saber que ele está levando daquele jeito o treino, né? E o treinador tem que estar atento a isso. E nessa percepção de carga total, né? E aí quando a gente traz para aquele método da percepção de esforço da sessão, né? Que tu vai fazer essa avaliação lá no final do treino de como que tu percebeu a intensidade.
não está relacionado só à carga absoluta, né, que tu treinou. Essas questões psicofísicas, elas vão influenciar diretamente nessa tua percepção de carga. Aquele atleta que gosta mais, ou que tem a característica de treinamentos mais contínuos no dia de um treinamento de altíssima intensidade, pode ser que ele sinta aquela percepção de carga muito mais alta do que um outro, né, atleta que está ali executando junto, e vice-versa, né? As características que tu adquiriu no decorrer da tua vida vão fazer com que essas percepções acabem sendo diferentes. E mostra também a importância da gente estar entendendo e estar monitorando. É isso aí, é isso aí. A gente tem que lembrar o vice-versa, assim, eu vou pensar assim, o contrário, né? Tem alunos que não adianta, assim, por exemplo, quer ver uma coisa adolescente, né? Aí tá lá as namoradinhas do lado do campo. Não adianta, eles fazem o treino numa outra intensidade, são outras, sabe? Pode estar o marcador lá marcando a mesma coisa, mas certamente eles vão, se isso fosse repetido mais vezes, certamente ao longo do tempo ia mudar muito, que é uma coisa básica, eu estou motivado, eu me sinto bem para aquilo ou não. A gente sabe que ao longo do tempo isso pesa, né? Isso pesa, então a gente tem que estar atento também a essas questões, né? Eu chamei a atenção sobre isso porque, como o HIIT é moda, né, parece que todo mundo tem que entrar, todo mundo tem que se encaixar, todo mundo tem que gostar e todo mundo tem que fazer, né? É só para nos fazer pensar e botar análise crítica, realmente, né? De entender o método e entender por que eu vou fazer aquela escolha e para quem, né? Para quem, por quê, em que momento, né? Essas coisas um pouco mais claras. É verdade. Boa, Nanda. Eu já devo ter falado isso, né? Mas gente que só trabalha HIIT, porque leu lá o artigo da Nanda, do Tartaruga, e disse que o HIIT melhorou em alguma condição mais do que o outro, etc., já começa que, do ponto de vista de treinamento, a médio prazo, isso aí já está errado. Pode ser que se justifique por 2 meses. E ainda olhe lá, nós temos que ver muito com cuidado. Mas em qualquer treino que se preze, que tem que pensar em 6 meses, 1 ano no mínimo, é totalmente equivocado só trabalhar HIIT, né? Isso aí é quase sempre, se tiver uma exceção, só confirma a regra. Não adianta, né? Tem que ter variabilidade, tem que ter outras coisas, e aí tu já tá nisso que a Nanda falou, a modinha. Coisa, Isso aí. E outra coisa também que chamei a atenção, até por aí, quando fala dos artigos, é isso, né? Quando também ler os artigos, né, que observar melhoras mais numa determinada variável do que outra, né? Tá atento nessa carga, né? De como foi feito esse controle de carga dentro do estudo, né? Para que tu não compare A com B, né? E sim A com A, e veja se realmente isso trouxe, né, uma diferença significativa para o método em relação ao outro, e também para quais, né? Para quais variáveis, né? E é de ter o interesse de trabalhar depois lá na frente. É isso aí, Ananda. Por mim, tá feito. Por mim também. Então tá, encerra lá. Eu tenho 2 perguntas. Então vem. O que é RST? Treinamento... Resistance Sprint Training, eu acho que é. Treinamento de sprints repetidos, né? Mas é parecido com... Peraí, deixa eu pegar ali a tradução. Vamos para... Quando eu vi a eu tenho até o imagem slide, ontem, né? Certinho, eu para não dar vi errado. um RST ali, eu não entendia qual era esse. Aqui não diz, não. Peraí que eu já estou buscando aqui. Tem. Não, mas é bem o que a Nanda falou, treinamento de sprints repetidos, que é parecido com... não, esse é o CIT, né? Não, o CIT é o treinamento de intervalos de sprint, né? Repetido sprint trainings. Isso aí. Então, assim, é como se fosse aqueles testes de avaliação de futebol, como é que é o... Fugiu o nome Shuttle. Que são curtos sprints com baixíssimo tempo de recuperação, então busca entender índices de fadiga, quanto vai decaindo após fazer, eu não me lembro exatamente, 30 sprints, e aí tu não está preocupado só com a velocidade máxima de um sprint, né, e sim com a capacidade de executar mais sprints sem fadigar. Sim, com pouco descanso. Até que momento é teu índice de fadiga. Então, tanto que ali, quando a gente vai olhar naquela figura das adaptações, ele acaba gerando mais adaptações centrais do que o próprio CIT, né? Porque ele tem esse componente de menor recuperação, porque ele é esse sprint repetido.
Os Entendi. RSTs, ó, ele é bem isso, bem curto, né? 3 a 10 segundos, com recuperações de 30 a 50 segundos. Então, ele é bem curtinho, mas o intervalo também não é grande, né? Então, tem mais ou menos essa É característica. bem intenso, então. Ele é bem intenso, só que é isso, com intervalo que também não dá total tempo, né? Os CITs já são um pouquinho mais longos, 20, 30 segundos, com recuperações de 1 minuto a 4 minutos, né? Aí é um pouquinho menos. Mas isso é perigoso, porque tem que olhar tudo com a recuperação junto. Aí é o resumo que a Nanda mostrou lá, né? Os CITs, eles acabam tendo uma intensidade maior, né? Porque tu tem mais tempo de intervalo, tu tem mais qualidade, assim, né? Sim, com certeza. Cansa mais. E esse repetido sprint trabalha ali entre tempos de 10 segundos de estímulo, né? Bem curtinho, né? Isso aí. A outra pergunta que eu tenho é velocidade máxima anaeróbica, tu tinha dito? De novo, deixa eu falar sério também. Mas é isso aí, diga lá. Não, eu ia perguntar se eu só melhoro essa velocidade máxima anaeróbica com corrida ou musculação, treinamento de força, ela melhora também essa distância que tu falou absoluta, também com treinamento de musculação, por exemplo? Sabe o que é? O treinamento de força, tá? Ele tem melhorado o desempenho até aeróbico, né? Então, mas pouco tem se visto, né? Sobre o VO2 máximo. O que parece melhorar é a velocidade do VO2 máximo, que é ali no meio tem um efeito de economia. Então, eles não melhoram o VO2, ou seja, com a mesma potência máxima aeróbica, tu consegue ir em velocidade maior. Isso matematicamente, ali explicando, de Prampero mostra isso bem, é porque tu melhorou a economia de corrida. E isso já aparece nos ritmos submáximos mesmo, tá? Então, então, em parte, também tem adaptação nisso. Agora, de novo, não tem estudo certo que eu estou te falando do que eu conheço, né? Não tem coisas respondendo bem a tua questão. Mas o que tem indiretamente é que, obviamente, os treinos de força, mesmo rápida ou máxima, eles vão impactar mais o sprint, certamente, do que isso que eu acabei de falar. Entendeu? Então, sim, pode ser eu que queria tenha saber se ajudava. Ali. Vai ajudar mais, sim. Provavelmente vai ajudar mais. Tá? Entendi. Vai ajudar Essa mais questão... o anaeróbico, claro, embora o aeróbico melhore, pelo que eu falei lá no início. Né? Sim, tá? sim. Mas sim, menos tem um monte de achado. Não, e aí é o treino mais básico, né? Todos os sprinters fazem muita força e tem muita diferença. O exemplo, até, vamos dar só exemplo bonitinho, né? O Usain Bolt, né? Vocês veem os vídeos deles de juvenil, era um magrão, era tipo o Ronaldinho Gaúcho no início, né? E daqui a pouco ele teve o projeto Rambo lá, que os caras brincam, e encaixou muito bem no caso dele, né? Ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém esperava no atletismo mundial, né? É bem engraçado, até os anos 2000, até apareceu o Usain Bolt, se aparecesse um cara de 1,90 m, não tentavam tirar do sprint, né? Vai jogar vôlei, tem várias histórias assim na Sojipa, por exemplo. E aí os caras ficaram atentos. Olha ali, depois que aconteceu, os caras, não, vamos ver melhor isso aqui, vamos dar mais espaço. Legal. Não, show. Valeu, Sérgio. Ananda, não sei se tu quer complementar alguma coisa. Não, por mim. Feito. Tá, feito. Tá, valeu. Eu tenho mais uma pergunta, mais uma só. Pode parar a gravação se quiser. Sobre a tarefa 4. É só que horas é melhor eu postar? Só isso. É hoje? Não, o outro grupo não postou terça. A regra é clara, né? Até meia-noite, né? Quando não tem informação, até 23, 59. Até meia-noite, exatamente. Tá. Então, daqui a pouco eu posto ali. A regra é clara, até parece que a gente super.